A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Todos os dias conhecemos conceitos diferentes da agricultura. Tantos conceitos novos e a agricultura se moderniza cada vez mais. Quanto mais ela se moderniza, mais sentimos a necessidade dessa modernização acontecer. A tecnologia não para de chegar, não para de acontecer, e o agricultor vai ficando assediado e muitas vezes até sufocado diante de tanta coisa, de tanta oferta. O fato é que nessa época agora acontece dia de campo todo dia. E a gente vai nos dias de campo, estão lotados de produtores rurais que estão ali buscando conhecimento, buscando entender o que usar, que tecnologia usar. Eu vou conversar hoje com Augusto Silva Teixeira, engenheiro agrônomo, sócio-diretor da Libertas Agronegócios, e o tema da nossa entrevista será o que é mais um desses temas novos que estão por aí. Agricultura regenerativa. Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem, Divino. Satisfação estar aqui. Graças a Deus, muito bem. Você é lá da terra do pão de queijo? Terra do pão de queijo, Triângulo Mineiro, Uberaba. Rapaz, Triângulo Mineiro é igualzinho, Goiás. Eu viajo esse Brasil inteiro aí nos eventos do agronegócio e tal. Tudo quanto é lugar que eu chego, o pessoal acha que eu sou mineiro. Porque a gente fala igual, come igual. Mesma coisa, né? Eu falo que a gente é primo. É bem parecido mesmo. A cultura ali do Triângulo Mineiro com o Goiás é muito semelhante. Ali, às vezes você vai para norte de Minas, já tem uma cultura mais baiana ali, né? Essa parte ali onde eu moro, Uberaba, Rio Verde, a cultura é muito semelhante. É parecido. Augusto, antes de falar de agricultura, eu gostaria de falar do seu bigode. Qual que é a história desse bigode aí? Cara, bigode é o seguinte, o meu pai, ele sempre teve bigode, né? Ah. Então eu vi aquelas fotos dele jovem, ele casou de bigode, tem todo aquele negócio. E aí quando eu fui pra faculdade, cara, eu fiz um Nesp Jabuticabal, né? Ah. E aí, como eu era bicho da República Ranchão, e aí o trote lá, deixaram eu de bigode, raparam meu cabelo, né? Aí eu olhei aquele negócio lá, eu falei, caramba, né? Vamos fazer uma homenagem ao meu pai ali. Ó. E dali, velho, então, desde os 17 anos até hoje, tem esse bigode aqui, cara. E alguém te chama de bigode? Ô, bigode! Nossa, um monte de gente. É. Então, eu morei no Paraná, MS, Espírito Santo, né? E os meus amigos do agro, muita gente me chama de bigode, né? Virou um apelido mesmo. Legal. Você me lembra alguém, cara? Eu tô tentando descobrir aqui, vou descobrir ao longo da entrevista aqui, eu descobri quem que você me lembra. Tem mais de um cara aí que tá meio na cabeça aqui, tentando lembrar o nome. Cara, o que é agricultura regenerativa? Divino, nós entendemos assim, que a natureza estava ali, né? E aí o ser humano ele começou a desenvolver, começou a crescer, construir cidades e tudo mais. E aí nós precisamos produzir alimento, né? Para esse crescimento populacional. Precisamos fazer agricultura, precisamos fazer pecuária. E a gente muda a paisagem, né? A gente faz uma alteração na paisagem. E a partir daí a gente começa a praticar agricultura ou pecuária. E aí a gente teve um grande crescimento populacional, iniciando ali na década de 60, muito grande, e a gente começou aquela chamada Revolução Verde, né? Liderada pelo Dr. Alisson Paulinelli, e aqui fica um abraço, uma menção a esse grande homem, né? Como diria meu pai, o maior dos agrônomos. Tive o privilégio de entrevistar. Nossa, evidência. Esse realmente deixou seu nome na história, né? Aqui no Brasil, e aí a gente teve que implementar muita tecnologia com o objetivo de começar a produzir e o Brasil deixar de ser um importador e passar a ser um exportador de alimentos, até porque naquela época um pai de família ele deixava metade do salário dele para comprar alimento. Isso. Então, com o trabalho, né, do Alisson, da Embrapa, né, dos técnicos, dos produtores rurais, esse preço do alimento caiu, o Brasil começou a exportar alimento. Agora,
tem ali a natureza ali, e dependendo das práticas que você aplica na agricultura, você pode degradar em algum grau o ambiente de produção. Então você pode perder a matéria orgânica, você pode diminuir a biologia, isso é natural que aconteça, né? Agora, isso em muitas situações aconteceu em grande escala. E a agricultura regenerativa, ela vem para você regenerar esse ambiente de produção e entregar depois para ele uma sustentabilidade ao longo do tempo, porque algumas áreas vai ficando muito difícil mesmo você produzir, porque você perdendo as funcionalidades biológicas e fica muito dependente do esforço do homem, esforço do produtor, esforço do agrônomo, e aí começa a ficar caro a agricultura. Então a agricultura regenerativa, ela resgata essa capacidade biológica, os serviços ecossistêmicos ali, e consegue entregar também no fim da linha mais lucro, além de uma regeneração, um bom impacto ambiental, retornando a uma situação ali semelhante do que era no início, quando era mato, né? Cara, como é que começou esse negócio de olhar a biologia do solo e falar, peraí, isso aqui é importante? Porque teve uma época que se preocupava muito com a química Sim. do solo, né? E a biologia parece que foi um evento mais recente, foi algo assim que veio de pouco tempo para cá. Por que não se via a biologia antes com a importância que se vê hoje? Era a química e a física do solo, né? Exato. Que era o... Exatamente. Bom, tem uma série de formas de ver isso, né? Tem uma forma mais mercadológica, né, de entender que você tinha um mercado já mais desenvolvido de insumos e de empresas fortes que tinham produtos mais voltados para a química, então acaba que isso vai fomentando de certa forma, e isso foi dando bom resultado até certo momento. E ainda sobre essa ótica mercadológica, a partir do momento que os resultados eles já não conseguiam melhorar, ou eles estavam piorando apenas com a ótica química, então naturalmente o produtor rural ele quer produzir, ele quer aumentar sua margem, né? E ele começou a olhar para isso, e quando ele começou a aplicar práticas, insumos, que melhoram a biologia e a lavoura começou a produzir mais, uma lavoura que às vezes estava com produtividade estagnada e o sistema começou a melhorar, e aí começou a ganhar força, né? Porque no fim da linha, né, as atividades elas precisam dar lucro, o produtor precisa ganhar dinheiro, precisa produzir, as empresas precisam... Então funcionou. Aí se funcionou, aí o negócio começou a ser mais estudado, né? Até porque tem um estudo que mostra, por exemplo, no oeste da Bahia, que é uma região muito boa de agricultura, que a maioria dos solos lá já estão quimicamente corrigidos. Certo. Então, se eles estão quimicamente corrigidos, existe uma outra fronteira. E biologicamente, as análises biológicas mostraram que boa parte, olhando sobre a ótica biológica, ainda está degradado, com problemas. Então, aí que é o espaço agora para a gente evoluir, né, avançar. Porque antigamente se preocupavam muito nessa questão da física do solo com a compactação, né? Essa coisa toda. A química do solo, colocando o adubo ali, né? Para poder obter os tetos produtivos esperados e tal. Né? Mas esqueceram da saúde, né? Da vida do solo, né? Que é mais ou menos, eu acho que está acontecendo mais ou menos a mesma coisa, Augusto, com o ser humano. De repente começou a se olhar para o intestino, que era um negócio que ninguém dava moral, né? Achava que aquilo lá não tinha função nenhuma, e hoje já se fala assim, peraí, o intestino é o segundo cérebro do corpo, então você tem uma microbiota ali que é importante, da mesma forma que se fala da biota do solo, né? Exatamente, tem essa conexão ali total e muito íntima. Então, por exemplo, tem um estudo científico que mostra, muito interessante, que eles pegaram a mucosa, um pedaço de mucosa do nariz de um funcionário de uma fazenda e tinha uma correlação do microbioma da mucosa do nariz dele com o solo daquela fazenda. Então, o microbioma do solo, ele passa, obviamente, para o microbioma do alimento que você come e ele vira você. Olha que legal. Então, essa é uma fronteira que ainda vai se explorar muito, que é, cara, o impacto do manejo, qual manejo que você faz, não só na qualidade nutricional do alimento, mas na qualidade biológica do alimento. Interessante. Cara, chegou uma hora que caiu a eficiência do fertilizante que se foi colocando na terra, né? Então, você colocava ali uma quantidade de fertilizante e tal, e obtinha uma certa produtividade. E isso começou a cair no Brasil. O que levou a isso, comparado com outros países, por exemplo? Vou fazer uma análise sem nenhum tipo de viés, né? Então, é claro que quando você tem um solo muito pobre, e aí o pouco que você coloca
ele vai ter um certo efeito. Então tem essa ótica. Agora, a gente também precisa entender que a natureza ela nunca precisou de um adubo, de fertilizante. Então a floresta estava ali, e aí você tem o solo, que antes ele era uma rocha, né? E os micro-organismos começam a interagir ali com a planta e começa o que a gente chama de intemperismo e fornecer os nutrientes que as plantas precisam nessa relação de troca. Então a planta fala para o nutriente, para o micro-organismo, né? Por exemplo, uma micorriza fala, olha, eu quero fósforo. E a micorriza tem uma associação de milhões de anos com as plantas. E a micorriza fala para a planta, eu quero carbono. A planta faz fotossíntese, pega o carbono da atmosfera e entrega uma parte para a micorriza. A micorriza, que é um fungo, né? Fungos micorrízicos arbusculares, ela explora uma camada de solo enorme, ela se acopla na raiz e traz os nutrientes que a planta precisa. Então existe uma capacidade natural do solo de trazer nutrientes. Como a gente até falou aqui mais... Eles fazem barter, né? Exatamente. Eles fazem troca. Eles fazem uma troca. E uma troca muito importante, porque para a planta, o carbono é a vida dela, é aquilo que vai deixá-la viva, né? Então ela dá uma boa parte desse carbono. Então ela é uma relação importante e interessante. E aí, como a gente vai fazendo a adubação sem essa ênfase, por exemplo, olha uma pergunta que a gente pode fazer, Divino. Qual é o impacto dos adubos que nós utilizamos na biologia do solo? Então isso ainda tem poucos estudos. Ou do manejo, ou do revolvimento do solo, ou até dos pesticidas sintéticos. E aí, por não se considerar isso, você vai colocando os insumos e vai entregando os nutrientes através disso. E aí você vai perdendo a funcionalidade natural, que ela não seria suficiente numa agricultura de alta produtividade, não seria suficiente. Só que ela contribui. Então, por isso que foi caindo a eficiência. Ou seja, agora na agricultura regenerativa a gente entrega os nutrientes, a gente faz a adubação, mas a gente considera também, cara, que tipo de adubo eu posso colocar aqui que vai prejudicar menos a capacidade natural do meu sistema de me entregar. Porque aí vamos supor, eu pego 20% das bactérias ou dos fungos e eu entrego 80%. É melhor do que eu tenho que entregar 100%, porque fica mais barato e mais eficiente. O que é o adubo organomineral? Legal, o adubo organomineral, você pega uma parte orgânica e mistura com uma parte mineral. E aí, nessa mistura que você faz, você consegue um aumento de eficiência dessa parte mineral. Por exemplo, olhando para o fósforo, né? O fósforo ele vai se adsorver ali no solo. Quando você mistura ele com matéria orgânica, essa matéria orgânica vai competir pelos sítios que iam absorver o fósforo, ou seja, o fósforo fica mais disponível. E também pode produzir ácidos orgânicos que vão quelar também os sítios de adsorção e vão aumentar essa eficiência do fósforo. Pode também, dessa matéria orgânica, estimular uma biologia que faria a mobilização desse carbono, desse fósforo que está em formas menos disponíveis para a planta. No caso do potássio, por exemplo, segura mais o potássio com a CTC da matéria orgânica. Então tem esse conceito, tem alguma pesquisa em cima disso. E aí, a partir disso, as empresas e o mercado cresceu, começou a se trabalhar, misturar uma parte orgânica com uma parte mineral e transformar isso em um adubo, podemos chamar de misto, né? Mas então não é tudo igual? Não, tem uma grande diferença, né? Então aí o pessoal fala, organomineral é bom, organomineral é ruim, né? Da mesma forma que eu tenho um MAP, um super simples, um cloreto de potássio, um DAP, uma série de adubos diferentes, a gente precisa ter esse olhar também para adubos orgânicos. Então, o que uma cama de frango me entrega? O que um esterco bovino me entrega? Agora, esse esterco bovino está vindo com terra sem terra, com pedra sem pedra, né? É um esterco de fêmea ou de macho? Esterco suíno. Um esterco suíno, exatamente. Agora, essa parte orgânica, ela foi misturada com essa parte de resíduo animal, foi misturada com uma parte de resíduo vegetal, subiu a relação carbono-nitrogênio e eu fiz uma compostagem, um processo fermentativo, eu mudei a característica desta parte orgânica, a eficiência dos nutrientes, a parte biológica, ou seja, então os diferentes tipos de adubo orgânico têm diferentes eficiências e dos minerais também. Então você tem uma série de tipos de adubo orgânico ou organomineral diferentes que devem ser considerados diferentes. Tem algum que não funciona? Olha, tem alguns muito ruins. Não é nem que não funciona, né? Não funciona um pouco, muito. Tem alguns muito ruins e principalmente, Divino, o pouco cuidado com a parte orgânica. Então, eu conversei já com vários donos de indústria de organomineral, né? E tem alguns, esses já
já perdem a minha boa vontade de ajudar de cara, né? Que eles falam assim, olha, eu quero pegar qualquer parte orgânica que seja mais barata e misturar com o máximo de adubo mineral que eu consigo para encaixar na legislação e pronto. Pum. Esse adubo, ele vai ter uma eficiência bem menor. Ele entrou na legislação, mas caiu no conceito. Exatamente. Ele não está interessado na qualidade da parte orgânica. Já outras empresas, e aí menos empresas assim, elas consideram o processo, a matéria-prima da parte orgânica, elas têm um cuidado, um carinho com isso. Aí esse organomineral ele vai ter uma eficiência maior por ponto, por quilo de nutriente. Não é complicado produzir isso na fazenda? Porque, por exemplo, eu lembro que a gente produzia compostagem para a horta. Então, furava um buraco ali, ia pegando tudo, ia jogando ali e tal, pegava uma lata, e o que ia sobrando de casca de laranja, de não sei o que, de mamão, ia pondo ali e tal, ia fazendo aquilo, usava na horta, era bom demais da conta, enchia de minhoca, ficava uma beleza, as folhosas ficavam bonitas, as frutas, tudo ficava bonito. Agora, uma coisa é a escala, escala, digamos, industrial, né? O cara, você planta grãos, né? Como é que você vai produzir isso na fazenda em grande escala? Como é que funciona isso? Divino, esse é o propósito da Libertas, né? Então, a gente tem um propósito de solucionar os problemas climáticos, produzir alimentos saudáveis através da agricultura regenerativa. E aí, isso há 10, 15 anos atrás, né, quando meu pai criou a empresa, né, o Antônio Teixeira, era considerada agricultura regenerativa coisa de fundo de quintal, era muito difícil. E a gente entendia que, cara, se a gente não levasse isso para o grande produtor, nós não conseguiríamos as mudanças que nós queríamos. As mudanças em escala, reduzir carbono, melhorar o solo, melhorar os alimentos, melhorar a saúde das pessoas em escala, né? Muita gente. E aí a gente começou a construir protocolos para viabilizar isso em larga escala. Então, produzir o próprio adubo na fazenda, eu não vou chamar de fácil, tá? Mas é muito viável. Inclusive, a gente faz isso em 200 fazendas no Brasil. Então, é mais difícil comprar pronto? Sim, é mais difícil. Mas já tem protocolo, já tem uma década de conhecimento em cima disso. Então, os benefícios financeiros para melhoria do solo, para aumento da independência da fazenda, da resiliência da fazenda, vale a pena esse trabalho adicional que o produtor tem. Você acha que ele consegue, com esse produto que é fabricado na fazenda, ele consegue uma qualidade melhor? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, você pode ter um produto feito numa indústria orgânica muito bom. Agora, fazendo na sua fazenda, se você tiver essa possibilidade, tem lugares que não dá. Por exemplo, eu conheço alguns produtores de sapezal que têm dificuldade, porque ele tem muita agricultura e pouco esterco, então você tem pouco resíduo. Às vezes não tem possibilidade. Se o produtor tem essa possibilidade, o que é um ponto de benefício dele fazer na fazenda? Ele conhece todas as matérias-primas, ele conhece todo o processo, ele pode personalizar da forma que ele quer e ele vai ter uma redução de custo. Ele pode encontrar isso na indústria. Ele pode encontrar. Existem poucas empresas que conseguem entregar qualidade. Só que aí ele vai pagar um preço a mais por isso, pela comodidade, um preço a mais por isso, pela margem da empresa. E está tudo certo, esse é o mercado, né? Mas ele consegue ter... Das duas formas, ele consegue encontrar um bom caminho, mas é claro, se ele fizer em casa, ele consegue reduzir custo. Falando em personalização, quando se fala em rochagem, tem essa questão do... você vai trazer um negócio de longe, tal, lá as rochas são diferentes, tal, os minerais são diferentes, então você tem que pegar alguma coisa ali da região. Qual é a sua opinião sobre pó de rocha? Funciona? Pó de rocha, muito bom. Eu vou trazer o mesmo conceito que eu falei do adubo orgânico e do fertilizante. Então, pó de rocha, existem bons pó de rocha e pó de rocha ruim. Existe também o objetivo que você tem com aquele insumo. Por exemplo, o calcário, ele é uma rocha moída. Sim. E ninguém diz que o calcário é ruim. Da mesma forma, existem pó de rocha, por exemplo, eu não vou citar um nome aqui, mas que tem alto nível de K2O, de potássio, mas que 80% desse potássio está em um mineral muito duro e a empresa moe o produto numa granulometria grande e o produto simplesmente não funciona. Fica no solo lá. Fica no solo. E da mesma forma que existem produtos como, por exemplo, aí o bom eu posso falar o nome, o fonolito, que é uma rocha que é ali de Poços de Caldas,
que ela tem uma larga literatura científica, inclusive trabalhos do professor Cruciol, que está entre os 2% dos cientistas mais influentes do mundo, segundo a Universidade de Stanford. Cara, esse cara, ele tem respeitado o mundo inteiro e ele tem trabalho que mostra efeito de curto prazo, equivalência agronômica dessa rocha dentro de um sistema ao cloreto de potássio. Então, existem pós de rocha muito bons. É muito estratégico para o Brasil. Todo pó de rocha é bom? Não. Tem pó de rocha ruim. A legislação nos ajuda um pouco. As rochas que são registradas como remineralizadoras de solo, elas têm que seguir alguns parâmetros e isso blinda um pouco o produtor. Por exemplo, protocolo de eficiência agronômica, níveis de metais pesados controlados, granulometria ajustada, não pode ter muito quartzo, que é duro, né? Então, o Brasil avança nesse sentido e, assim, Divino, eu vejo ainda no mercado muito preconceito com esse tema e isso é ruim para o produtor, é ruim para o Brasil, porque é uma tecnologia nacional que pode ajudar muito. Você acha que o preconceito é muito em função de falta de informação? Eu acho que o preconceito ele vem de alguns interesses de uma parte da indústria, né, que tem produtos concorrentes, e essa indústria é mais forte do que a outra emergente, nascendo, né? Então acaba que essa é a briga que acontece, né? Cara, qual que é o papel dos biológicos dentro da agricultura regenerativa? Muito importante. Então, por exemplo, na Libertas nós temos um serviço que chama Libertas Bio, que a gente faz a gestão integrada das pragas e doenças. E aí nós fazemos o monitoramento, né, monta o manejo e por aí vai. E os biológicos, eles são a principal estratégia, né? Então, desde a gente solubilizar nutrientes do solo com bacilos megatério, por exemplo, induzir resiliência de planta com bacilos arabatae, controlar insetos com os fungos entomopatogênicos, bovéria, isária, metarrísio, cromobactéria, os bacilos, os vírus que vão controlar a lagarta, por exemplo, né? Os fixadores de nitrogênio, que entra naquela pegada que eu falei antes, que é, cara, eu preciso entregar nitrogênio, só que eu não quero agredir a capacidade natural do meu sistema de entregar nitrogênio. Se eu uso um micro-organismo para isso, eu estou fazendo essa adubação sustentável. E eu também preciso fornecer um ambiente para que os biológicos funcionem bem. Eu preciso ter plantas de cobertura, eu preciso ter um adubo orgânico de qualidade, eu preciso reduzir os pesticidas sintéticos. Então eu paro desse pressuposto, eu uso muita ferramenta biológica, indução de resistência, nutrição de plantas e o monitoramento. E aí quando precisa, e o monitoramento me diz, eu uso o químico para controlar de forma pontual. Ou seja, o nosso pressuposto é o biológico, o nosso planejamento é em cima do biológico e o químico como uma ferramenta, assim como um ser humano. Antes de tomar o remédio, ele tenta se alimentar bem, né, tomar uma aguinha, ir para o sol, fazer práticas na vida dele, e quando precisa ele toma o remédio. Então a gente meio que inverte um pouco essa lógica, que hoje no agro, Divino, ficou muito assim, comum você já montar um planejamento cheio de remédio, e não o remédio usar quando precisa. Nós importamos a maior parte dos fertilizantes, dos fosfatados, do potássio também. A gente precisa de importar tanto desses produtos? Não precisamos. Então, no caso do fósforo, só com a tecnologia que nós temos, nós conseguimos diminuir essa dependência aí de 70% para 30%, 20%. Só com o que nós temos de tecnologia hoje. Nós temos bons fosfatos naturais reativos, como por exemplo o de Pratápolis, o de Bonito. Nós temos resíduos da indústria de fertilizantes. Nós temos solubilizadores de fósforo. Nós temos adubo orgânico que tem alta eficiência. Eu estava outro dia no Paraná, terra roxa, aqui no Goiás tem muita terra roxa também. Lá tem um pouco de cama de frango mais barata, aqui também tem cama de frango. E aí, eu estava num dia de campo e os produtores comprando super simples, comprando MAP e tudo mais. O solo argiloso, lotado de fósforo. E eu olhei para eles e falei, cara, eu vou falar um negócio aqui para vocês que não é charmoso, não é bonito, mas é a informação que vai botar mais dinheiro no bolso de vocês aqui hoje. Cara, zera esse adubo fosfatado e compra essa cama de frango a R$150 que está do lado da tua casa aí, que você já vai reduzir em 5, 6 sacos o seu custo de produção e ainda vai produzir mais. E agora, potássio, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Potássio é mais difícil, nós temos poucas fontes de remineralizadores ainda assim confiáveis, e a gente consegue já hoje reduzir um pouco, mas ela é um pouco mais difícil. Já a nitrogênio a gente também consegue avançar bem com os fixadores de nitrogênio, com os adubos orgânicos. Então,
Hoje nós não precisaríamos depender tanto. Já temos alternativa para depender menos. Depende da gente dar a mão, entender que isso é um plano de Brasil, um plano de Estado, que essa é uma pauta que ela não tem lado político, essa pauta é brasileira. E nós precisamos se engajar nisso. Cara, o produtor é assediado o tempo inteiro. Toda hora tem uma solução diferente, toda hora tem um negócio que é muito bom, tem um produto milagroso, tem... Aí empresas de biológico começam a surgir de tudo quanto é lado, né? E cada uma com uma solução diferente. Aí de repente vem um negócio lá que é uma planta que vem lá do fundo do mar, lá do Canadá, não sei o quê. Enfim, é muita coisa. Eu acho que o produtor acaba ficando meio perdido em cima de tudo isso. E aí surge a consultoria. Qual que é o papel da consultoria? E onde é que a consultoria funciona e onde é que a consultoria mais atrapalha do que ajuda? Sem dúvida, sem dúvida. Esse cenário ele é muito real e os produtores rurais eles precisam de alguém independente para eles confiarem e perguntarem as coisas. Alguém que não tem nenhum vínculo comercial. Porque existem muitas pessoas, por exemplo, trabalham numa empresa, cara, um profissional super competente, é idôneo e tal. Agora, ele tem um conflito de interesse, ele precisa vender o produto dele, tá tudo certo, ele tá fazendo a função dele. E o produtor precisa de um consultor independente. Aí tem um problema de venda. Porque muitas empresas de consultoria se dizem independentes e recebem bola de outras empresas. Isso tem demais, infelizmente, tá? Isso é muito triste. Agora, existem algumas empresas sérias, então o produtor precisa saber filtrar aquelas empresas de consultoria sérias. Quando é uma empresa de consultoria tendenciosa, ela vai fazer o produtor perder dinheiro. Se é uma consultoria independente, ele vai ganhar dinheiro. E eu tenho uma visão de mercado que o último acesso ao produtor rural, que ainda não está na mão de grandes empresas, são as consultorias. Então elas vão crescer bastante. E depois, eu acredito que vai ter um movimento dessas grandes empresas e comprando as empresas de consultoria. Então, por enquanto, ainda é um espaço bastante importante, seguro, independente, para o produtor rural se ancorar. E aí um bom consultor, cara, é barato, consultoria é barata, não é caro, e dá um retorno enorme. Então, uma boa consultoria, se o produtor puder pagar, se ele não puder, hoje já tem mentorias, né? Tem consultorias que dão mentoria, porque eu tenho empresa de consultoria, então se eu vou dar uma consultoria para um produtor longe, meu consultor precisa ir lá, eu tenho um custo muito alto. Se eu dou uma mentoria para ele, eu tiro todo esse custo de logística, o produtor consegue economizar, eu consigo atender um produtor menor. Então hoje já existem algumas alternativas. Cara, você tem uma presença muito grande no Instagram. Então o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo agora, onde é que te acha no Instagram e o que eles vão encontrar lá de conteúdo? Legal, o meu Instagram é Augusto Silva T. E ela eu falo de agricultura regenerativa tropical, eu falo um pouco sobre família, né, sobre Deus, filosofia, eu dou uma viajada lá, mas eu até costumo dizer bastante que o agro não é o problema, o agro é a solução, e nós aqui no Brasil estamos mostrando isso para o mundo, né, que nós conseguimos solucionar o problema climático que foi gerado por outros países, produzir alimentos para eles e ainda fomentar a nossa economia, né, essa é uma grande pauta na minha vida que o pessoal vai encontrar no meu Instagram. O problema não é o agro, o problema é a fome. Né? Exato. Isso é o que é o problema. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Falar contigo. Volte mais. Eu sei que você vem em Rio Verde frequentemente, né? Chegou aqui. Tô em Rio Verde. Aí nós vamos prosear aqui de novo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino. Satisfação estar no Agro e Prosa. Eu conversei com Augusto Silva Teixeira. Gente, vai lá no Instagram, acompanhe lá. O homem é bom, tem meio mundo de seguidor. Engenheiro agrônomo, sócio-diretor da Libertas Agronegócios. E nós falamos sobre agricultura regenerativa, entre diversos outros temas. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações
de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.